Graças a paz, meus irmãos. Fazia tempo que não tinha postado mais nenhum vídeo, mas com a graça de Deus, vou postar um vídeo sobre o início da perseguição, como se deu o início da perseguição da igreja. O texto que eu vou trabalhar vai ser Atos, do capítulo 3 até o capítulo 31, o capítulo 4 e versículo 31. Mas para isso a gente precisamos fazer uma pequena introdução do que se sucedeu até chegar ao capítulo 3. Lucas, ele logo no início, no capítulo 1, ele vai trabalhar exatamente o prefácio. Ele trabalha o prefácio do versículo 1 até o versículo 5, né? E reafirmando a promessa da vinda do Espírito Santo, mais precisamente no versículo 5, né? Ele diz que já havia feito um tratado e que esse tratado tinha uma pessoa como alvo de instrução, que era o Teófilo, né? Ele vai falar que havia iniciado e falar tudo quanto tinha acontecido com Jesus, e agora ele vai dar sequência para o Teófilo, falando sobre a continuidade após a ascensão de Jesus. Então no versículo 5 ele vai reafirmar, né, a vinda do Espírito Santo. Ele vai dizer porque na verdade João batizou com a água, mas vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Não muito depois desses dias. Logo em seguida ele vai fazer referência à ascensão de Jesus, né? Vai começar com um questionamento, né? Um questionamento. Aqueles dias haviam reunido e perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo a Israel? E aí ele vai dizer que não pertence a vocês saber nem o dia, e não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E vai afirmar, ao invés de querer saber do futuro, o que eles deviam fazer. Que é o que? A promessa lá em cima, e agora aqui, mas vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois nós vamos ver que antes da vinda do Espírito Santo, eles vão escolher um sucessor. Um sucessor para quem? Para Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Então eles colocam duas pessoas como foco, né? Para que eles escolham. Eles colocam Matias, e também o outro nome que eles vão colocar é Basabás. Eles lançam sorte, e aí a sorte cai sobre Matias, e Matias é incluído como o substituto de Judas. Alguns aceitam, outros dizem que é Paulo, mas não vem ao caso. No capítulo 2 nós vamos ver a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? Quando se cumpre o dia de Pentecostes, que era uma festa, a festa da colheita, e o Espírito Santo ele vem, e aí eles são a promessa que havia sido prometida vai se cumprir, e eles o texto vai dizer que viu um som impetuoso, falaram língua repartida como de fogo. Logo em seguida nós vamos ver que Pedro vai trazer uma ministração explicando aquilo ali, né? Porque o povo acha que eles estavam bêbados, né? E não poderiam estar bêbados porque ali era 9 horas da manhã. Pedro vai argumentar que não. Ele vai trazer uma exposição mostrando o que aconteceu, e vai mostrar isso usando
a profecia de Joel. Vai usar Joel 2, caso não esteja enganado, 28. Depois disso, o povo crê, e aí nós vamos ver que 3.000 pessoas se convertem ao Evangelho. Logo em seguida, ainda no capítulo 2, depois que essas pessoas creem e se dá sequência, nós vamos ver que vai do versículo 44 até o 47, nós vamos ter um esboço mais ou menos de como viviam os irmãos, como era a comunhão, né? Eles viviam juntos, vendiam suas propriedades, fazenda, repartiam entre si, não havia necessidade entre os irmãos, eles perseveravam de forma unânime, no caso todos, né? Partiam o pão, comiam sempre juntos, com alegria, e louvavam a Deus. Isso é o que aconteceu até chegar ao texto que nós vamos trabalhar, que é o capítulo 3, do versículo 1 até o capítulo 4, versículo 31. Então, o que vai ser abordado no capítulo 3? Capítulo 3 de Atos até o capítulo 4 e versículo 31, né? Vai ser abordado a cura de um coxo, um aleijado vai ser curado. Pedro traz uma nova ministração, prega novamente, né, após o acontecido, para explicar o que aconteceu, né? Depois nós vamos ter as autoridades prendendo a Pedro e a João, eles são levados presos. Depois eles são soltos e nós vemos uma oração de gratidão pelo que Deus estava fazendo no capítulo 4, versículo 23 até o 31. Então, o que aconteceu? Vamos lá. Como sucedeu? Pedro e João, eles se dirigem ao templo. Nós vamos ver isso logo no início, no versículo 1 e 2. Foram ao templo. Que horas que eles foram ao templo? Às 3 da tarde. Fazer o que? Fazer orações, né? E aí nós podemos até questionar, já que eram feitos dois sacrifícios diários no templo, um pela manhã e um pela tarde. Será que eles sacrificavam? Claro que não. Eu creio que por eles terem agora já recebido o Espírito Santo, agora o Espírito Santo nos faria lembrar tudo que Jesus disse, e Jesus foi o sacrifício perfeito, então eles não foram ali para sacrificar, né? E quando eles chegam ali ao templo, eles encontram ali um aleijado. Se você for ver aqui, né? Deixa eu aproximar mais. Aqui era o templo e o aleijado se encontrava aqui, bem aqui, na Porta Formosa. Logo na entradinha do templo, aqui, bem aqui. E o que acontece? Eles chegam lá e aquele homem, ele pedia esmolas, né? Veja a situação, o homem estava ali à porta do templo pedindo esmola. É interessante porque normalmente ali era um lugar estratégico para pedir esmolas. Por quê? Porque as pessoas iam cultuar a Deus, iam sacrificar a Deus. Então você passa ali e você não mostrando ali o amor ao próximo, você já está descumprindo o mandamento, né? De amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ou você dava na entrada, ou depois de cultuar a Deus, ter aquele momento com Deus, na volta com certeza você ia contribuir. Então, era um lugar estratégico para que alguém contribuísse com ele para satisfazer as suas necessidades, né? Não era fácil, não existia aposentadoria como existe hoje. Então ele estava ali naquela Porta Formosa, né? Que dava entrada ao Pátio das Mulheres. Tinha 22 metros de altura aquela porta, ela era coberta de bronze. E o que acontece? Quando eles chegam lá, o aleijado, ele pede a esmola, né? Ele pede a esmola. Pediu que lhe desse uma esmola, versículo 3. E aí o que vai acontecer? Pedro
Pedro vai dizer assim a eles: olha, é o seguinte, olhe para nós. Quer dizer, ele fixa aqui em nós, né? Talvez a imagem de pescadores, né? Não eram pessoas ricas, não estavam bem vestidos. Então Pedro vai dizer: olhe para nós, olha aqui, quem nós somos, observe. Nós não somos ricos, nós não temos dinheiro. E aí Pedro vai dizer: olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E dá para perceber que ele não levantou logo de início, né? E aí Pedro o que faz? Pedro ainda vai lá e: venha, você vai ter que vir. Pega ele pela mão, toma ele pela mão direita, levantando. E aí o que vai acontecer? Os seus pés são firmados e ele salta de alegria, e aí vai entrar junto com os discípulos no templo. E aí, diante disso, uma aplicação bem curta. Qual tem sido a preocupação da igreja hoje? Qual tem sido? Você vê que Pedro e João chegam ali e se comovem com aquela situação daquele homem. Será que nós temos se preocupado com os aflitos? Pedro e João podiam ter entrado para cultuar a Deus, mas eles não entraram, eles se comoveram com aquela situação. Mas dando sequência, o que acontece? O povo, nós vamos ver que o povo, eles vão ficar extremamente assombrados, eles vão ficar assombrados. E eles ficando assombrados com aquela situação, querem ali, de certa forma, trazer glória para Pedro e João, porque eles conheciam aquele aleijado por frequentarem o templo ali, as pessoas que moravam ali conheciam o aleijado. Então Pedro aproveita a oportunidade e agora Pedro vai trazer uma exposição. Pedro vai questionar o porquê que eles estavam tão maravilhados com aquela situação. Por que vocês estão tão maravilhados com a situação? Por que vocês fixam esperando que, achando que é nós? Não foi nós que fizemos isso, mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, reafirmando que é o Deus, mesmo Deus que eles criam, né? Glorificou a seu filho Jesus. E esse Jesus é aquele que vocês entregaram, que vocês negaram. Vós negaste o santo e justo e pediste que se desse um homem homicida no lugar de Jesus, e mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, nos quais somos testemunha. Aí agora ele vai declarar que vocês são culpados de terem matado o filho de Deus, e Deus confirmou que ele era seu filho, ressuscitando a ele dos mortos. Então Pedro vai mostrar aqui a pecaminosidade. Pedro vai trazer algo histórico, mostra lá o que passou há pouco tempo atrás, quando trocaram Jesus por Barrabás, e também mostra a pecaminosidade do homem. Pedro não enfeitou a sua mensagem, mas ele, ao invés disso, ele mostrou o pecado deles, que eles tinham cometido, e a culpa deles. Então, assim, uma aplicação bem básica para isso é que quando vamos pregar o evangelho, devemos pregar o evangelho verdadeiro, como Paulo trabalha em Romanos, no capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 3 e o versículo 20, Paulo, em Romanos, vai mostrar a pecaminosidade do homem. Não é ninguém bom, todos estão debaixo da ira de Deus, e se Deus não chegar com a sua misericórdia e nos salvar, Deus não nos salvar, nós não somos nada, e estamos em estado de condenação eterna. Então essa é a situação que Pedro primeiro expõe para eles. Então o que acontece? Logo após, Pedro vai trazer ali para eles que até então eles fizeram por ignorância, por não reconhecerem o Messias. Por não reconhecerem os Messias, foi que eles fizeram isso. Então Pedro vai dizer no versículo 17 que vocês fizeram isso, e agora, irmãos, eu sei que o que fizeste por ignorância
o que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, quer dizer, as vossas autoridades também fizeram por ignorância, não reconhecendo que Jesus era o Messias, não querendo reconhecer que Jesus era o Messias. A exemplo disso, nós podemos pegar Paulo também. Paulo era um homem sincero e religioso, um fariseu, né, um homem conceituado na lei, mas também fez aquilo ali por ignorância. Mas quando teve um encontro com Cristo, ele viu que reconheceu os seus pecados e viu que estava no caminho errado e reconheceu a Deus como enviando Jesus como seu Salvador. Nós vamos ver também que Pedro ele vai expor ali, mostrar que tudo aquilo ali tinha sido cumprido no Antigo Testamento. O Antigo Testamento falava daquilo. Então Pedro vai trabalhar, não de uma forma direta, mas dá para perceber que no versículo 18 ele está falando ali de Isaías 53, né? No versículo 22 nós vamos ver que ele está falando de Deuteronômio 18:15, que Moisés falou que viria um e que eles deviam seguir a esse que viria, que seria semelhante a ele. Então assim, Pedro traz o seu sermão e mostrando ali que aquele povo era culpado da situação, e também mostrando ali que aquele povo eles fizeram por ignorância porque estavam confusos, mas agora não mais. Não havia mais, não podiam mais falar por ignorância, não podiam mais acreditar que daqui para frente eles não eram mais ignorantes. Agora eles sabiam a verdade e a verdade foi reafirmada com os apóstolos, né? E aí o que acontece? Depois disso, nós vamos ver que os discípulos, eles, por causa disso, eles vão ser presos. Eles vão ser presos. As autoridades, né, vendo por que as autoridades vão chegar ali para prender eles. Os grupos religiosos daquela época eram muito exclusivistas, eram pessoas que não admitiam outras religiões, né, ali. E Jesus para eles era uma heresia. Então, o que acontece? Pedro está ali desde 3 horas da tarde, possivelmente de 3 da tarde até 5 horas, porque nós vamos ver que eles não querem julgar no mesmo dia, porque já era tarde. Então, já era uma hora, já era um pouco tarde, já vamos dizer que eles tivessem pregado lá de 3 da tarde até 5 horas da tarde, ali, pregando tanto tempo assim. Por que eles chamaram a atenção? Porque você vai ver que no versículo 4 as pessoas vão começar a crer, vão começar a acreditar no Evangelho. Então vem as autoridades, aí o texto vai dizer que veio os sacerdotes, o capitão, os saduceus, e prendem eles, não julgam no mesmo dia, né? Então você vê que para pregar o Evangelho existe consequência, existe consequência, e nós vamos sempre encontrar oposição ao Evangelho. Nós vamos encontrar oposição. Agora também você vai ver algo interessante no texto. Você vai ver que os saduceus, né, que faziam parte do sinédrio juntos com os fariseus ali, eles faziam parte do sinédrio, eles vão ser atacados diretamente, eles vão ali se sentir ressentidos e propriamente agredidos, porque os apóstolos vão tratar diretamente de que o que havia acontecido ali era a ressurreição de Cristo. Ressuscitou e era a continuidade do que Cristo fez. Ele deixou para os discípulos a missão. Você vai ver que ele vai dizer assim, por que eles estavam, o texto diz doendo-se, né? Doendo-se muito que ensinasse ao povo e anunciassem em Jesus Cristo a ressurreição dos mortos. Quer dizer, eles não criam na ressurreição dos mortos, os saduceus. Você vai ver que os saduceus têm muitos embates, todas as vezes eles só são citados em Atos e nos evangelhos, nos sinóticos. Eles só são citados em João, eles só são citados, não são citados posterior em embate, né? Nós vamos ver também, vamos ver só em Paulo e nos evangelhos. E você vai ver que sempre é de forma negativa, sempre tanto os apóstolos quanto Jesus vai trabalhar com eles de forma negativa. Em um dos encontros, eles vão questionar uma mulher que teve o primeiro marido, morreu, veio o segundo, e assim sucessivamente até o sétimo. E
de quem lá na ressurreição ela seria mulher na outra vida. E aí Jesus vai dizer: vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras. Se vocês conhecessem o dom de Deus, vocês não e o poder de Deus, vocês e as escrituras, vocês não estariam questionando. Então Jesus atacou eles, e eles vêm com, eles faziam parte do Sinédrio, que era a corte que julgava, fazia o julgamento, de acordo com a lei, né? Eles julgavam de acordo com a lei. Tem até algumas coisas que eu botei aqui sobre o Sinédrio. O Sinédrio era a Corte Suprema da Lei Judaica, né? A função deles era administrar a justiça, interpretando e aplicando a Torá. Eles trabalhavam tanto com os judeus, como fazia a ponte entre os judeus e os romanos. Tinha 71 membros. Então, assim, para não estender muito o vídeo, eles conduziram eles até ali para fazer esse julgamento. Porque eles atacaram diretamente essa doutrina, né, dos saduceus. Lembrando que algumas doutrinas dos saduceus, por exemplo, eles só tinham, o cano deles era só os 5 primeiros livros da Bíblia. Não acreditavam na imortalidade da alma, então acreditavam que morreu aqui e acabou. Não havia continuidade, né? Não havia vida, não acreditavam em vida após a morte, não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônio. Então não acreditavam numa sequência, né? Então, se eles não acreditavam na vida após a morte, também não acreditavam na ressurreição. Viviam de forma extremamente materialista e acreditavam que o homem ele era livre para fazer o seu destino aqui. Também eles acreditavam no arrependimento, mas da seguinte forma: se arrependesse aqui e você seria abençoado aqui nessa vida, para você ter uma vida próspera, né? Para você ser próspero nessa vida, você se arrependia somente com esse intuito, mas somente para essa vida, seria abençoado somente nessa vida. Então você vai ver que eles encontram direto essa oposição, né? Eles batem de frente com essa oposição, né? dos saduceus, né? O capitão da guarda do templo e os sacerdotes, né? O Sinédrio ele era composto de ex-sumos sacerdotes, e o líder do Sinédrio era o sumo sacerdote da época. Então você vê que a perseguição se dá porque o evangelho ele não é religião, não é uma religião como as outras. Ele é o caminho que conduz o homem a Deus e a vida eterna, através de quem? Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, naquela época existiam muitas religiões ali na época, muitas. E muitos partidos, né? Eu tinha contado 5, mas na verdade são 6. Os samaritanos, que criam de uma forma, os essênios, os zelotes, os herodianos, os fariseus e os saduceus. Então era muita gente ali, muita religião, cada um seguia um grupo diferente, que deixava tudo confuso. E quando ainda chegar mais algo novo ali, vão perseguir, já tem demais. Então assim, a perseguição se deu diretamente porque o embate dos discípulos mostrar que tudo que Jesus disse era a verdade, reafirmar o Messias. Reafirmava o Messias como? Mostrando que ele realmente ressuscitou dos mortos, e o que tinha acontecido ali era uma prova disso. A cura daquele aleijado era uma prova disso. E o que nós vamos encontrar com isso aí? Eles próprios, o próprio Sinédrio, de uma forma geral, eles vão ficar ali e vão ser colocados na parede, porque não havia como negar que o que aconteceu ali foi um milagre, porque aquele aleijado era conhecido da comunidade ali, todo mundo sabia que ele era aleijado. E ao mesmo tempo, o que aconteceu ali? Eles, os religiosos, não podiam ter outro argumento senão que realmente o milagre aconteceu e que eles não fizeram no nome deles, mas no nome de Jesus, o qual eles mataram. Então não havia como negar isso. Então qual é a atitude deles?
eles ficam admirados ali com aquela situação, é, e questionam a Pedro e a João, né? Em nome de quem? Em nome de quem eles fizeram isso? E aí Pedro joga na cara dele: por que vocês estão questionando? Se a gente não fez mal a ninguém, mas fez o bem, né? Até uma contradição, né? Alguém faz o bem, né? E não faz o bem em nome do inimigo, como até os próprios religiosos da época certa vez quis dizer que Jesus fazia aquelas coisas por Beelzebul, mas que o inimigo de nossas almas não quer fazer bem a ninguém, mas sim, ao invés disso, o mal. Então, ele vai dizer que o que aconteceu ali foi feito em nome de Jesus, e ele é a pedra que foi rejeitada, citando o Salmo 118, versículo 22. Então, e ainda vai reafirmar que não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos a não ser Jesus Cristo, né? E diante disso ali, com essa admiração, o que ele decide? Vamos ameaçar eles. Vamos ameaçar. A solução é ameaçar. Vamos trazer eles aqui e vamos ameaçar que não pregue mais no nome desse Jesus aí. Não que eles se calem, nunca mais eles falem o nome de Jesus. Então, o que aconteceu? Quando eles ameaçam, Pedro vai fazer uma das exposições mais belíssimas. Ele vai dizer que o que convém mais, né? Obedecer ao homem ou obedecer a Deus? E diante disso, ele cala o sinédrio lá, ele silencia o sinédrio e são soltos por um período de tempo. Mas aqui dá início à perseguição. A perseguição da igreja vai continuar até a volta de Jesus. Mas aqui que se dá no capítulo 4 é que se dá início a essa perseguição da igreja. E com isso, né, para finalizar, já ficou longo, já vamos com quase meia hora. Nós vamos ver o quê? O que tinha na vida dos apóstolos? O que tinha? Havia poder, meu irmão. E o poder que eu quero enfatizar aqui não é esse poder que as pessoas estão falando, essa mistificação, essa fantasia lúdica de cura. Não, o objetivo aqui não era ir ali no templo para curar ninguém, não. Mas eles encontraram uma pessoa em uma grande necessidade. Eles não estavam fazendo apologia a cura nenhuma. Da mesma forma, quando Paulo expulsa o demônio de uma menina que adivinhava, ele não estava fazendo alusão nenhuma, libertação nenhuma, não. Foi tudo natural. Para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então você vê que na vida dos apóstolos havia poder. Nós vemos também que na vida dos apóstolos havia uma mensagem. A mensagem era Cristo. Não existe salvação a não ser por Jesus. Ele é o único caminho. É Cristo que morreu e que ao terceiro dia ressuscitou, está à direita do Pai, nos deu uma missão de levar essa mensagem de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, de que nós devemos viver uma vida não mais eu, mas Jesus Cristo viver em nossas vidas, de nós devemos negar a nós mesmos, que nós devemos tomar como ele fala em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, Deus vos aliviarei. Receber o alívio. As pessoas têm que receber o alívio na sua vida. O jugo de Jesus na nossa vida é suave. O seu fardo, o que nós deixamos para trás, o fardo que ele nos dá é muito mais leve do que o fardo que nós carregamos, que é o fardo do pecado. Então a mensagem é Jesus. Não é a teologia da prosperidade, não é a confissão positiva, não é uma palavra que agrada as pessoas, não, é Jesus. Então os apóstolos têm uma mensagem. Assim também como nós vemos na vida dos apóstolos da igreja primitiva, frutos. A igreja cuidava uns dos outros, a igreja, tudo era comum a todos, as pessoas vendiam o que tinham esperando a volta de Jesus ali. E Jesus ele vai citar a parábola do semeador e os vários tipos de solo. E aquele que não é o solo, a boa terra, não dá fruto.
e no tempo certo vai se extinguir como todas as outras sementes dessa palavra, dessa parábola. Assim também como Jesus disse em Mateus 7,15 que pelos seus frutos os conhecereis. É pelo fruto. Quer ver o fruto nesse texto? A cura do coxo, tanto física como espiritual, porque depois ele entra no templo louvando a Deus pelo que tinha acontecido na sua vida. Generosidade, comunhão na igreja. E um dos frutos que é enfatizado no texto, sabe qual é? Convenções. No primeiro texto, logo anterior, 3 mil almas se convertem. Aqui já vamos para 5 mil convenções. Então, fruto, meu irmão, fruto. Nós fomos chamados para dar frutos. Se eu e você se não dar fruto, João 15, ele vai dizer que toda vara que não dá fruto, ele corta. E toda vara que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Então, o cristão ele é chamado para dar fruto. Então, para concluir, ainda passou do tempo que eu queria fazer o vídeo, nós vemos os frutos na igreja, mas também nós vemos o início da perseguição, quando se dá o embate religioso com os religiosos da época e a igreja vai ser perseguida. Lá na frente nós vamos ver que a coisa vai se agravar mais e aí vai haver, nós vamos ver que já vai vir a morte de Estevão, e nós vamos ver Paulo pegando carta para sair perseguindo a igreja, já sai de localidade de Jerusalém, já começa a se expandir a perseguição, e até hoje a igreja ela é perseguida, ela vai ser perseguida até a volta de Jesus. Nós somos só chamados para ser perseguido mesmo. No mundo tereis aflição, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Se perseguiram a mim, quanto mais a vós. Então nós vamos ser perseguidos, mas nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos, não estamos muito preocupados com a perseguição, mas devemos estar alegres e pronto para que no dia da morte nós sabemos que combatemos o bom combate, né? Acabamos a carreira e, como Paulo disse, guardamos a fé. Então a igreja ela se iniciou sendo perseguida aqui. Nós vemos na igreja frutos, nós vemos na igreja que a igreja via poder. Devemos buscar o poder de Deus na nossa vida. Eu sou continuista, eu acredito que os dons eles são vertentes ainda hoje, eles continuam ainda hoje. Deus pode curar, Deus pode expulsar demônio, Deus pode te dar o dom de língua e você deve usar, como fala lá em Atos do 12 ao 14. Não creio em segunda bênção, creio que todos são batizados com o Espírito Santo a partir do momento que recebem a Jesus como Salvador, e que você pode receber o dom de línguas ou não. Creio em todos os dons, e o próprio Paulo disse que vocês devem buscar os melhores dons. Então busque os dons de Deus que ele tem para te dar, para você edificar a igreja dele. A mensagem que nós devemos pregar sempre devemos pregar a mensagem de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é o Salvador. Não existe outro Salvador senão Jesus Cristo. E, meu irmão, principal, dê fruto, frutifique, meu irmão, multiplique-se, peça a Deus, ore a Deus, ganhe almas para Jesus, faça o reino de Deus crescer na sua vida. Ore pelas pessoas, ore pelos endemoniados. Haja, porque o texto lá o versículo 8 vai dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Então, testemunho, o poder para nós testemunharmos, para nós edificarmos a igreja, são os principais. Então, que Deus possa vos abençoar. E era isso que eu queria trabalhar, a questão do início da perseguição e um pouquinho da exposição. Se eu fosse expor de uma forma mais profunda, como eu pensei em fazer, o vídeo ficaria muito longo. Então, para que o vídeo não fique muito longo, eu preferi fazer uma coisa mais básica, para nós compreendermos um pouco o que aconteceu no texto. Então, que Deus possa vos abençoar, e qualquer coisa, manda uma mensagem aí embaixo do vídeo, uma pergunta, que aí, se não tiver ficado claro, ou se tiver falado alguma coisa também, que sou ser humano e posso errar, que não condiz, você manda a pergunta, eu respondo, me reconcilio se for o caso. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.